Qual é o grande dom da palavra na vida da gente? O dom da palavra é que a palavra comunica. A palavra estabelece comunhão. Para eu entrar em comunhão com alguém, eu preciso me comunicar com esta pessoa. Comunicação e comunhão é a mesma coisa. Então eu vou entrar em comunhão com a Paula, quero partilhar com ela os meus dons. Eu preciso comunicar os meus dons para ela. Eu vou entrar em comunhão com o Márcio Todeschini. Eu vou colocar em comum, eu vou colocar ali na mesa o munus que Deus me deu. E ele vai colocar o dele. O munus é o dom, aquilo que é próprio da pessoa. Existe algo que é só da Paula, que é só do Sapo, que é só do Márcio Todeschini, que é só do Márcio Mendes. Você não vai encontrar em outra pessoa. Não falo dos nossos atributos profissionais, não falo dos nossos talentos, porque talento a gente vai sempre encontrar. Você vai encontrar alguém que toca bem, como o Sapo, menos bem do que ele, melhor do que ele. Vai achar. Melhor que bastante, viu? É que ele é modesto. O Sapo é excelente. Não é? Assim comigo, assim com o Márcio. Não se trata da gente se comparar e colocar apenas os talentos em comum. Mas existe algo que é só da gente. Pessoal nosso. Que outra pessoa não tem igual. É o nosso munus. É como Deus nos muniu. O Márcio está munido de algo que é próprio dele. O que é a comunhão? Eu coloco à sua disposição o que eu tenho de mais precioso, que sou eu, e você coloca o que você tem de mais precioso, que é você. Mas para que essa comunhão cresça, amadureça, é preciso as palavras, porque as palavras comunicam. Só que veja, chega uma hora que as palavras não dão conta de expressar o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. E muitas vezes quando isso acontece, a gente chora. A gente chora de saudade, de matar a saudade. Eu viajo bastante, então eu chego muitas vezes no aeroporto. E eu fico ali, às vezes sentado um pouquinho, esperando ou para embarcar, ou no desembarque, para alguém me pegar. Eu fico observando as pessoas que estão ali. Sabe, aquela ansiedade gostosa, esperando alguém sair pela porta do desembarque. Você vê que a pessoa ela não consegue ficar parada, e ela esfrega as mãos, e conversa com a outra, e toda hora olha para a porta. O avião ainda nem pousou, mas ela não consegue desgrudar os olhos da porta. E quando aquela porta se abre, e a pessoa tão esperada chega, tem gente que nem aguenta, passa ali pela barreira, vai ao encontro da pessoa, abraça e chora. Chora de alegria, chora de saudade, chora porque nem todas as palavras deste mundo conseguem dizer o que se passa no coração. Às vezes a dor também faz a gente chorar. A dor é tão grande que não dá para a gente contar. A pessoa chega para a gente e diz, me fala, conta para mim, o que você está sentindo? É tão intenso que parece que tudo que a gente vai falar é menor do que o que a gente está sentindo. Então a gente nem fala, só chora. Quantas vezes em oração você chorou, sem saber por que estava chorando? Porque as palavras não davam conta daquilo que você queria dizer para Deus. Só que veja, as suas lágrimas já eram oração. Porque as suas lágrimas estavam comunicando aquilo que as palavras não podiam dizer. Se uma pessoa olha para você, alegre e chora, precisa de palavras? As lágrimas já disseram tudo. Aquelas palavras não dão conta de alcançar o que as lágrimas já fizeram. Parece que toda palavra sobra. Existe um dom de Deus que faz isso com a gente. Por que a gente chora na oração? Porque na oração acontece o encontro do que eu sou com aquilo que Deus é. E Deus é luz. E quando eu me ponho na presença de Deus, a luz de Deus me ilumina e eu passo a me conhecer como de verdade eu sou. E ali eu vejo os meus talentos, as minhas qualidades, a criatura maravilhosa que eu sou. Ali eu vejo o amor que Deus tem por mim. Mas eu também vejo os meus pecados. Eu também vejo as minhas deformidades.
eu também topo naquele momento com algo de monstruoso que existe dentro de mim. E quando eu vejo que isso existe dentro de mim, eu sofro e eu choro. Choro de tristeza por ter ferido o coração de quem tanto me ama, que é Deus. Porque o nosso pecado causa desgosto a Deus. Deus não tem gosto no nosso pecado, porque Ele não tem gosto no nosso sofrimento e Ele não tem gosto na nossa morte. E quando a gente percebe que o mal que nós fizemos desgostou quem nos ama tanto e quem nos faz tanto bem, a gente sofre. Esse sofrimento tem um nome, que se chama compunção do coração. É quando o coração ele fica compungido, estremecido, de um arrependimento profundo. Mas ao mesmo tempo em que esse arrependimento, essa compulsão, essas lágrimas são de dor, elas são de alegria. Porque a pessoa experimenta ao mesmo tempo a dor de ter feito o mal e de estar arrependida, mas ao mesmo tempo a alegria de ser salvo por Deus. Porque quando Deus nos dá o dom das lágrimas, Ele nos dá esse dom juntamente com a salvação. O dom das lágrimas é sempre acompanhado de cura. O dom das lágrimas sempre traz consigo uma libertação. E ele sempre nasce de algo muito especial. Nasce do encontro do ser humano com o seu Deus. Nasce do encontro do seu coração com o coração de Deus. Por isso ele é dom, ele é graça. Ele não tem nada a ver com tristeza, ele não tem nada a ver com melancolia, com solidão, com frustração. Não. O dom das lágrimas é uma libertação do coração da pessoa. Normalmente e sempre, depois de ter feito essa experiência, a pessoa é invadida de uma paz indescritível, de uma paz imensa. É como se ela estivesse mergulhada num rio de paz. As lágrimas lavam o coração, lavam a nossa alma. Quando eu morava no Rio de Janeiro, uma vez pregando ali nos arredores do Rio, nas cidades próximas, eu fui pregar um encontro para pessoas adultas. A pessoa mais jovem no encontro tinha 21 anos. Não podia ter menos que isso. Era a idade mínima para se fazer o retiro. E ali estavam muitos pais de família, muitas mães, muitos avós, avós. Eu lembro que tinha um senhor que no começo, eu não entendia por que ele estava ali. Porque ele perturbou o encontro do começo ao fim. Ele não se cabia no lugar dele. Mas sabe o que molecada faz? Que garoto mal educado faz? Era o que ele fazia. Ele conversava o tempo inteiro, ele fazia barulhos, ele confrontava a gente na hora dos intervalos, ele era muitas vezes grosseiro. E foi assim quase que o encontro inteiro. Mas eu percebia também que aquele jeito agitado e aquela maneira de nos agredir é porque ele já estava se sentindo incomodado. Não por mim, por Deus. E interessante que o Espírito Santo dá uma paciência para a gente nessas horas. Que olha, eu vou te dizer, no meu normal eu acho que eu já teria perdido a paciência com esse homem logo no começo. Mas olha, eu aguentei muito. Foram 3 dias ali suportando aquele bendito. E eu lembro que houve um momento, que era um momento de receber oração pessoalmente, que tinha ali várias pessoas na frente. Eu fiz o convite, olha, se você quer que alguém reze por você de uma maneira particular, de uma maneira pessoal, são essas pessoas aqui na frente que estão disponíveis e você vai manifestar que deseja receber oração, saindo do seu lugar e vindo ao encontro de uma delas. E eu vi que ele, fazendo troça, fazendo brincadeira, cutucou o amigo dizendo, eu vou lá. Porque eu estava de olho nele e eu vi. E aí ele veio ao encontro da pessoa mais simples que tinha ali. E quando esse homem se ajoelhou, para minha surpresa e para a surpresa dele, ele se desabotoou numa choradeira que ele não conseguia controlar. Todo mundo, nós éramos umas 300 pessoas, todo mundo recebeu oração. Ele foi um dos primeiros a chegar
E depois que todo mundo tinha voltado para o seu lugar, ele ainda não tinha se levantado. Aí eu fui lá conversar com ele, falei, o senhor não acha que já está na hora de voltar para o seu lugar? Ele disse para mim, eu não tenho condições. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não sou um homem de chorar. Não lembro a última vez que eu chorei na minha vida. E quando eu vim aqui na frente, eu não vim para isso. Mas agora, eu ouço meia dúzia de palavras e choro, e ao mesmo tempo estou sentindo um alívio, mas é também uma dor. Ele estava experimentando ali o dom das lágrimas. Aí nós o ajudamos, ele voltou para o lugar dele. E olha, a partir daquele momento, era o homem mais santo do encontro. Ficou bom, macio, suave, bonzinho. Terminou o encontro, nós conversamos. Rezei por ele novamente. Uma pessoa disse para mim, olha, você perdeu o seu tempo com esse homem. Porque qualquer um aqui poderia viver uma mudança, uma conversão, mas ele eu não acredito. Esse homem nem católico é. Eu não sei o que ele veio fazer nesse encontro. Ele se envolve com tudo que existe de pior espiritualmente. A casa dele é cheia de coisas supersticiosas, de livros de feitiçaria, de magia. Foi dizendo um monte de coisas que ele tinha. E eu olhava aquela pessoa que não acreditava na mudança. Eu disse para ela, olha, eu acredito que ele mudou. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, eu acredito. Não, um encontro não muda um homem desse. Eu falei para ela, um encontro conosco não muda, mas um encontro com Jesus muda. E já mudou. Aí ela disse para mim, olha, eu sei que você tem fé, que tem boa vontade, mas eu aposto com você que ele não muda. E essa aposta eu aceitei. E a aposta era, 2 semanas depois eu voltaria lá naquela cidade. E nós iríamos de surpresa à casa daquele homem, para ver se ele tinha realmente mudado. Íamos fazer uma visita de amigos, de quem passou 3 dias juntos. Não é? Falei, eu topei. Quando nós já estávamos nos aproximando do portão da casa dele, a esposa, que não tinha feito o encontro, veio até nós. E já identificou que a gente só podia ser daquele grupo que o marido tinha feito o encontro. E ali no meio da rua ela foi nos dizendo, o que vocês fizeram com meu marido? Que desde que eu casei eu nunca vi aquele homem chorar. Mas quando ele chegou no domingo depois do encontro, ele reuniu a nossa família, pediu perdão, perdoou, chorou, e foi um dos dias mais felizes da nossa casa, porque pela primeira vez ele se abriu como a gente. E olha, a mudança foi tão grande, a mulher mesmo é quem nos mostrou. A mudança foi tão grande que venha cá. Aí nos mostrou uma estante vazia e disse, você está vendo essa estante vazia? Estava cheia de livros, de superstição, de sortilégios, de adivinhação. Ele pegou tudo, colocou no quintal de casa e deu um sumiço naquilo. Acabou com aquilo. É uma pessoa nova. Aí a mulher ainda dizia, mas só uma coisa que ficou assim muito marcado para mim. Ele não é de chorar, mas tem sido uma pessoa ultimamente tão sensível. Porque Deus atingiu o âmago do coração daquele homem. Ele topou não só com Jesus, ele topou consigo mesmo. A gente precisa entender uma coisa. Na medida em que eu reconheço o meu pecado, eu conheço também a Deus. Na medida em que eu conheço a Deus, eu vou reconhecendo o meu pecado. Só que eu reconheço não para poder ficar sapateando em cima dele e me lambuzando no pecado que já existe dentro de mim. Eu o reconheço para me libertar dele. Nós temos na palavra de Deus o testemunho de 2 apóstolos que viveram uma experiência profunda, marcante, mas diante dessa experiência tiveram atitudes diferentes. Pedro e Judas. Os 2 traíram Jesus. Judas entregou Jesus, mas Pedro negou Jesus também. Isso não é uma traição? Na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus estava do lado dele. Jesus ouviu Pedro dizendo, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com ele, eu nunca o vi na minha vida. 3 vezes. E olha, 3 vezes depois de Jesus ter avisado, Pedro, você vai me trair. E Pedro tinha dito para Jesus, eu morro, mas eu não te traio.
Eu morro, mas eu não te nego. E logo mais tarde, ali na frente de Jesus, Pedro negou o Senhor. Judas traiu, Pedro também. Só que quando Judas percebeu o que ele tinha feito, ele foi incapaz de chorar. Ele foi incapaz de se arrepender e de voltar atrás. Judas se desesperou e foi se matar. Pedro, quando caiu em si e percebeu o mal que ele tinha feito, ele chorou. E deixou que aquelas lágrimas, juntamente com o arrependimento, lavassem o coração da traição, do pecado que ele tinha cometido. E que, lavando o seu coração, o curasse daquele mal. Pedro encontrou a sua libertação também por este dom. Porque pode ter certeza, pega a palavra de Deus que você vai ver lá. E depois de ter negado Jesus, ele saiu dali e chorou amargamente. Por que essas lágrimas foram amargas? Porque o pecado que ele tinha cometido foi amargo. Numa outra situação em que eu rezava por uma mulher, ali na hora da oração, essa mulher, entre outras coisas que ela dizia, ela falava assim: eu não mereço ser perdoada, eu mereço o inferno, eu já estou no inferno, porque eu paguei alguém para fazer o mal contra o meu filho. O garoto viciado em drogas, tinha pegado as coisas dentro de casa, vendido para comprar drogas. E numa revolta muito grande, porque essa senhora trabalhava muito para manter a casinha dela arrumada, muito magoada com o filho, ela pegou do que sobrou e vendeu e pagou para alguém fazer o mal ao filho dela. E ela dizia: isso não tem perdão. Mas naquele momento, rezando por ela, não fomos nós, mas o Espírito Santo a convenceu de que aquilo que tinha acontecido de mal e de errado não tinha mais como ser remediado. E que não adiantava agora, pela amargura, ficar presa àquela situação que a estava deixando doente. Ela tinha convulsões toda hora, caía, se machucava. Naquele momento em que ela não se perdoava, porque acreditava que o crime que ela tinha cometido não tinha perdão, Deus, acima da própria consciência dela, a perdoou e a libertou. E nós fomos testemunhas daquelas lágrimas que lavaram o coração daquela mulher e transformaram a vida dela. Porque eu rezava pela pessoa e acompanhava a pessoa. Naquela época eu tinha mais tempo, eu conseguia fazer esse acompanhamento. E no acompanhamento que eu fui fazendo, eu fui percebendo que a mudança que ela viveu foi uma mudança real. Essa mudança transformou não só os sentimentos dela, mas mudou-lhe a vida. Existe um tipo de lágrima que é capaz de mudar a gente e muitas vezes de mudar até o outro, porque são lágrimas de intercessão. As lágrimas que Santa Mônica derramou pelo seu filho, 40 anos chorando por um filho que estava perdido. E um bispo um dia responde para Santa Mônica: não precisa mais chorar, vá em paz, porque é impossível que Deus não salve o filho de uma mulher que derrama tantas lágrimas por ele. E Santa Mônica entendeu naquela resposta do bispo uma resposta de Deus para ela naquele momento. Eu sei que a gente é muito ativista e que nós ficamos querendo fazer coisas, mas olha, nem sempre são as coisas que nós fazemos que alcançam as metas que nós pretendemos. Teve um homem que ficou preso durante muitos anos numa prisão no Vietnã. Esse homem chamado Cardeal Vantuan, um cardeal da nossa igreja, um bispo. E ali preso, maltratado, jogado ali durante muitos anos, para que não pudesse fazer mais nada pela igreja. O cardeal Vantuan suportou aquele sofrimento. E um dia, quando posto em liberdade, as pessoas puderam estar com ele e ouvi-lo. Alguém se aproximou dele e disse: olha, eu ouvi aqui a sua explicação a respeito do que você viveu, fiquei muito comovido, só tive uma pena. Que desperdício. Um homem da sua qualidade, do seu teor, tanto tempo confinado numa prisão. Quanto se perdeu
por causa daquilo que você poderia ter feito e não fez porque estava preso. E o cardeal Vantuan deu uma resposta para ele que foi espetacular. Quem trabalha pela igreja faz bem. Quem reza pela igreja faz muito. Mas quem sofre pela igreja faz tudo. Isso eu quero dizer para você, diante desta palavra e diante de situações que você gostaria de fazer algo e não pode. Se sente impotente, está fora do seu alcance. Se você trabalha pela sua família, se você trabalha por aquilo que você acredita, você faz bem. Se você reza e trabalha por aquilo que você acredita pela sua família, você faz muito. Mas se você trabalha, reza e sofre pela sua família, muitas vezes entre lágrimas, você faz tudo. E não há como Deus não te atender. Vou deixar marcado para você uma passagem, para depois você procurar. Tá bom? Para a gente já encerrar nossa partilha aqui no Sorrindo para a Vida. Tobias capítulo 12, versículo 12. A palavra de Deus nos mostra que quando em oração nós vertemos lágrimas em favor de alguém, os próprios anjos apresentam a Deus as nossas lágrimas e Deus responde a nossa oração. Deus te abençoe. Felizes os que choram, porque serão consolados. Feliz de você que põe as suas lágrimas diante de Deus, porque o próprio Senhor te consolará. E diz o próprio Jesus, diz também o Apocalipse, que quando passar toda a tribulação, ao final de toda grande tribulação, e nós vivemos grandes tribulações, quando nós beiramos a morte, quando nós quase perdemos alguém, quando nós perdemos alguém, ficamos fortemente atribulados. Diz a palavra de Deus, que ao fim de toda grande tribulação, quem nos espera para enxugar as nossas lágrimas é Jesus. A grande felicidade que nós temos em relação a esse dom é que é Jesus quem enxuga as nossas lágrimas e nos consola. Deus abençoe você. Nós nos colocamos na presença do Senhor, diante desta palavra, colocamos a nossa vida, o nosso coração, tudo aquilo que foi brotando no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, diante desta partilha, diante das injustiças que nós vivemos, que nós sofremos. O Senhor é a nossa segurança. Diga comigo, o Senhor é a minha luz e salvação. Senhor, é a minha luz e salvação. A quem temerei? A quem temerei? É o Senhor que conduz os nossos passos, é o Senhor que ilumina os nossos caminhos, é o Senhor quem nos dá a segurança, se nós depositamos nele toda a nossa confiança. A nossa insegurança não está no mal que sofremos, não está nas injustiças que sofremos, a nossa insegurança está na ausência de Deus na nossa vida. Por isso, nesse momento, vamos colocar em palavras o nosso desejo, a nossa vontade de nos abandonarmos nas mãos de Deus, de nos abandonarmos na sua vontade, de nos abandonarmos no seu amor, na sua misericórdia. Nós pedimos, Senhor Jesus, derrama sobre nós, sobre todos aqueles que estão conosco agora, o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito de luz, Senhor. Ilumina a nossa alma, dá-nos esta graça de reconhecermos as Tuas maravilhas, de reconhecermos a Tua mão que nos segura, que nos sustenta, que nos levanta, mas também de reconhecermos os nossos pecados, de reconhecermos que o Senhor é misericórdia e misericórdia infinita sobre nós. De reconhecermos, Senhor, que só em Ti nós podemos buscar um refúgio seguro. Só em Ti, Senhor Jesus, está a nossa segurança. Só em Ti, Senhor, está a nossa paz diante de tantas situações da nossa vida. Oremos, irmãos e irmãs, no poder do Espírito Santo.
Shiriori alavari eleri alavari ori alabari eleri. Kiriori alavari eleri alavari ori alavari eleri. Shiriori alavari ori alabari eleri. Kiri andar alavari ori alabari eleri. Shiriori alakuri andar alavari eleri. Alcança, Senhor Jesus, o coração das mães que nesse momento estão sendo alcançadas pelo Teu amor. Sim, Senhor Jesus, nós cremos na palavra que diz que toda lágrima será enxugada. Sim, Senhor Jesus, nós cremos na Tua vitória, Senhor Jesus. Alcança, Senhor Jesus, o coração das esposas que agora choram pelos seus maridos, situações de doença, situações impossíveis, situações de vício, de bebedeira, de adultério, de abandono. Sim, Senhor Jesus, alcança o coração do Teu povo, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos, Senhor Jesus, na Tua salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor. E o Senhor visita o coração de tantas pessoas no dia de hoje, o nosso coração. E você que sofria tanto, se identificou tanto hoje com o Sorrindo para a Vida, ouvindo o Márcio falar. Você que sofria e que dizia para si mesmo, para Deus, por que tanta dor? Por que essa doença na minha família? E hoje você entendeu um pouco mais e a sua dor hoje faz sentido para você. Você percebe que você pode, com essa dor, promover até mesmo o bem dentro da sua casa, ser testemunho para os seus. E uma força invade você agora que você mesmo não consegue explicar. Esse desejo de ser para os seus testemunho de Deus, mesmo em meio à doença. Você que ficava preso dentro de casa por causa desta doença, que queria te consumir as suas forças, e hoje você sente vontade de sair. Faça isso. Procure um grupo de oração, procure os seus amigos. O Senhor vai te dando forças e razões para viver. Vai te mostrando saídas, vai te dando direção. E eu quero agradecer ao Senhor, porque essa pessoa no meio desta dor consegue ter sentimento hoje e desejo de sair, forças para seguir. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque somente esse encontro pessoal contigo Muito obrigado. é capaz de derrubar toda dor, é capaz de curar todos os corações, Senhor, que se abrem a esse amor. Nós te louvamos. Muito Senhor. obrigada, Senhor. Nós te bendizemos. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque se comove com as nossas orações e com as nossas lágrimas. Porque na Tua presença, as lágrimas que outrora eram de dor se transformam em lágrimas de alegria e de agradecimento. Obrigado porque o Senhor nos permite desabafar na Tua presença e encontrar alívio para o nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque este choro não é sinal de fraqueza, é sinal de alguém que encontrou forças em Ti. Porque ainda que soe como fraqueza para muitos, a Tua palavra nos conforta dizendo: é na fraqueza que se manifesta a minha força. Te bendigo, meu Deus, que pelas lágrimas as portas do céu se abrem para nós, para nos atender. Bendito seja o Teu santo nome. Bendito seja. Porque se no céu existe um choro, se no céu existe um pranto, uma lágrima, é lágrima de alegria. E nós te bendizemos, porque nós seremos consolados de toda dor. Eu te louvo porque nós podemos, nesse dia de hoje, terminar a nossa oração aliviados, sabendo que o Senhor tem a sua mão estendida sobre nós para nos confortar. No final da sua vida,
um homem chamado Pascal, Blaise Pascal, grande pensador, conhecidíssimo pela sua inteligência e pela sua piedade, por ser fiel a Deus. Quando o pegaram morto, encontraram costurado na roupa dele seu memorial, as últimas palavras dele que dizia: alegria, 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 lágrimas de alegria. Morreu segurando aquele pedaço de pano, aquele pedaço de tecido, onde estava comunicado o que para ele foi o resumo da sua vida. Uma vida com Deus. Alegria, alegria, alegria. Lágrimas de alegria. Nós queremos experimentar essas lágrimas, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. E no meu coração vinha essa frase: a dor vai passar. Que isso fique aí para você que no dia de hoje sentiu isso. A sua dor é tão grande que você não tinha palavras, né? E somente o choro vinha. A dor vai passar. Muito obrigada, Senhor, no dia de hoje, porque o Senhor nos visita. É bom rezar, não é? Faz bem. Se a gente tivesse condições de continuar, mas você tem aí na sua casa, mesmo no dia de hoje, Deus vai te dar a oportunidade de estar com Ele ao ritmo da vida, continuar esta oração, o Senhor que fala conosco. Quem quiser, Paula, continuar essa oração, eu citei Tobias 12, Isso, 12. eu tenho. E você pode anotar aí também Lucas 7, de 36 a 47, para você rezar com esta palavra, que vai ser uma bênção para você.